Ô Zé, uma vez a gente fez um podcast aqui com o Motinha e com o Vilegas, e o Motinha tem uma tese que até a manchete, depois ele fez ali uma manchete, falou, pô, o dólar já é 4,30. E aí, olhando aqui para a sua projeção, você fala em 5. E é uma diferença grande entre o que ele pensa e o que você pensa aqui nesse sentido. Qual que seria o cenário que a gente poderia observar, assim, que corroboraria para ter isso que o Motinha está falando, né, de 4,30? O que você vê que teria que mudar ou que acontecer para isso se concretizar, de certa forma? Olha, tem várias coisas, né? Quer dizer, mas acho que fundamentalmente a coisa, talvez na minha avaliação mais importante, tá certo? É redução de incerteza. O que significa isso? Significa uma série de coisas. Por exemplo, você tem essa questão da Eletrobras. O governo está interferindo no funcionamento de uma empresa privada. Via STF, você diz, né? Quando aquela via STF. Exatamente. Então, você tem uma interferência do governo no funcionamento da empresa privatizada, porque a Eletrobras hoje é privada, ela foi privatizada. Tá certo? Isso gera uma enorme incerteza. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, e não é só na Eletrobras, né? Quer dizer, você tem esse tipo de problema mais ou menos generalizado. Essa questão que eu chamei a atenção do marco... Até no marco de saneamento também, né? Hein? Até a discussão do marco de saneamento também é uma outra incerteza. Exatamente, porque o marco de saneamento é outra coisa. Quer dizer, na verdade, é uma enorme incerteza, porque a questão do marco de saneamento não foi votada. Né? Quer dizer, isso foi engavetado pelo Congresso. Está lá engavetado. A hora que eles quiserem desengavetar, pode desengavetar. Tá certo? Então, acho que esse é um outro ponto importante. Essa questão do marco, do marco temporal é muito importante para a agropecuária. Por que é muito importante? Porque, quer dizer, você tem essa questão das terras indígenas. Se você pode pegar, teoricamente, né? Quer dizer, eu estou olhando teoricamente porque é teoricamente, mas se você pode chegar ali na esquina e falar, olha que essa terra aqui era uma terra dos índios e agora vou retomar, você cria no mínimo uma incerteza enorme, tá certo? Então essa questão é importante. Essa questão da invasão de terra pelo MST, isso para a agropecuária é um problema. Tá certo? Eu acho que... Então, existem essas questões. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, quer dizer, toda essa interferência do governo no setor privado, essa ideia de reestatizar por exemplo, você tem essa coisa da Eletrobras, mas você tem as refinarias da Petrobras. Tem toda uma conversa de reestatizar as refinarias da Petrobras. Então, isso gera uma enorme incerteza. O fluxo de investimento privado direto caiu 40% em 2023 em relação a 2022. É uma queda muito importante, tá certo? Então, caiu mais no Brasil do que na América Latina, do resto dos países da América Latina. É uma queda muito importante, tá certo? Então, por quê? Eu acho que tem a ver com isso. Então, esses fatores é que eu acho, na minha avaliação, tá certo? Na nossa avaliação, fazendo as contas, o Mota fala em 4,30, né? Tudo bem. As nossas contas dizem o seguinte, o valor razoável, o que a gente deveria estar vendo era $1 a 4,60, em torno de 4,60, tá certo? Que também é muito abaixo do que a gente tem hoje, é muito mais valorizado do que a gente tem hoje. Mas por que então? Qual é a razão pela qual você não chega lá? Essa é a grande questão. Né? E eu acho que tem a ver com incerteza, fundamentalmente incerteza, porque você tem um diferencial de juros muito grande, tá certo? Você tem estoque, quer dizer, de reservas, né? Quer dizer, você tem um superávit comercial muito alto, nunca teve um superávit comercial tão alto. Então, tudo vai a favor da valorização da moeda. E não acontece, tá certo? Por que não acontece? É alguma coisa que a gente não consegue medir. E o que a gente não consegue medir? Uma coisa que a gente não consegue medir é esse tipo de incerteza que a gente está vendo. Então, na minha cabeça, eu acho que se a gente melhorasse, o governo desse sinais claros de que, nós não vamos interferir mais nessa coisa da Eletrobras, da Petrobras, não ter essa coisa, o que está privatizado, o setor privado a gente não vai criar nenhum problema, tá certo? A gente vai dar o maior suporte possível à agropecuária. Eu acho que você conseguiria chegar lá, certo? O que seria muito bom, né? Porque isso poderia justificar uma taxa de juros muito menor do que a que a gente vai ter.
E esse movimento também tem que ser apoiado de uma desvalorização do dólar globalmente falando, né? Que para você conseguir apoiar mas com a redução de taxa de juros nos Estados Unidos, o dólar isso é o que deve acontecer, né? Exatamente. Tá certo. O que ajuda a redução de taxa de juros. Ou seja, é muito mais um ruído interno do que um cenário global, né? Porque o cenário global, ele contribui, na verdade, para a gente ver o câmbio mais valorizado. Exatamente. Você tem uma opinião sobre o timing da queda dos juros lá nos Estados Unidos? Não? Eu acho o seguinte, eu ainda tenho dúvidas sobre o comportamento da taxa de inflação nos Estados Unidos. Eu ainda acho que vai ser necessário manter os juros relativamente elevados durante um tempo relativamente longo para que a taxa de inflação dos Estados Unidos caminhe na direção da meta. Se você olhar o que está acontecendo, uma coisa importante, amanhã a gente vai ter... amanhã não, quinta-feira. A gente vai ter o CPI, tá certo? Vamos ver como é que vai estar. Mas, quer dizer, a trajetória tem sido uma trajetória de desaceleração da queda. Então, você teve uma queda muito forte no começo do processo e agora a queda está continuando mais lentamente, tá certo? Se essa queda parar de acontecer, o Fed vai ter que tomar um certo cuidado, manter essa taxa de juros, pelo menos manter a taxa de juros no nível relativamente alto para que as taxas reais de juros mantenham a economia em desaceleração. Na verdade, é uma estratégia de uma taxa de uma política monetária contracionista, mas levemente contracionista, né? É uma política monetária que mantém a taxa de juros em 5,5%, com uma taxa de inflação em 4%, uma taxa de juros real de 1,5%, na suposição de que essa taxa de juros real de 1,5% vai ser suficiente para fazer a inflação de 4% cair lentamente, de tal forma que a taxa de juros real vai aumentando lentamente até que joga a inflação mais rapidamente para baixo para chegar em 2%. Então, no limite, no fio da navalha, né? Que eles estão jogando ali no limite do possível, tá certo? Vai funcionar? É possível que sim. Eu acho que é uma tentativa, então eu acho que faz todo sentido do mundo. Agora, quanto tempo vai ser necessário? Eu acho que alguma coisa para meados do ano que vem, tá certo? Eu estou com a cabeça meio do ano que vem. Junho, por aí, tá certo? O mercado está... Do ano que vem não, desse ano agora, de 24. Desse ano. Uma parte grande do mercado já está falando em março, exatamente, tá certo? Mas eu acho um pouco exagerado, mas tudo bem. Está falando de 3 meses, assim, de diferença, mais ou menos, né? O mercado vai sentir isso bastante, mas, de certa forma, assim, em termos temporais, assim, nunca fica muito tempo... com juros muito altos nos Estados Unidos, num ciclo, né, de alta. Se ficar até junho, já é um tempo a mais do que o normal, tá certo? Mas a taxa de inflação também está muito alta ainda. 4% é uma taxa de inflação alta para o padrão americano. Essa queda foi aonde? Tem algum destaque assim? Começou com queda de preço de commodities, depois começou com queda de preços industriais, com o fim dos gargalos no sistema de transporte, etc. Certo. Você começou a aumentar a oferta de produtos industriais, os preços começaram a cair. E agora você precisa de cair nos preços de serviços, que são os mais difíceis de cair. Tá certo? Esse não começou a cair ainda? Não, está muito lentamente, tá certo? Na verdade, as últimas duas estatísticas estão mais ou menos constantes. Então, esse é o ponto. Quer dizer, aí é que a coisa é difícil de bater. E o mercado de trabalho está forte. Está muito forte, exatamente. Porque foi um dos pontos que a gente até falou bastante, né? Para a inflação cair, o mercado tinha que... E a inflação caiu, mas sem o mercado de trabalho cair. Exatamente. Né? Na verdade, desacelerou um pouquinho, mas não o suficiente para gerar, por exemplo, os salários estão crescendo mais de 4% ao ano. Certo? Só para você ter uma ideia, quer dizer, 4% não é sustentável para uma inflação de 2%. Tá? Então, quer dizer, eu acho que tem aí alguma coisa que ainda falta para você chegar lá. Agora, a tendência é muito positiva. Então, acho que eles estão jogando nesse negócio aí. Certo? Entendeu? O fato é que, efetivamente, a taxa de inflação está caindo lentamente,
tá certo? Com essa taxa de juros aí, essa queda lenta vai tornando a política monetária cada vez mais restritiva, tá certo? Então, esse aqui é o ponto. O risco é, na hora que ela fica expansionista, se o Fed começar a reduzir a taxa de juros, na verdade... Você disse começar a reduzir muito antes do que deveria? Esse é o risco, né? Ponto. Então, pois é, porque, na verdade, o anúncio de que poderia começar a reduzir o ano que vem já gerou um afrouxamento nas condições financeiras muito importante. Sim. Isso, concretamente, é como se tivesse tido uma redução de taxa de juros. Exato. Tá certo? Porque já tem essa expectativa, né? Já se criou isso. Não, as taxas longas caíram. A taxa de 10 anos saiu de 5 para 4. Uhum. Tá certo? Um ponto de porcentagem de queda é muita coisa. O que aconteceu no Brasil, né? O mercado teve um fluxo de gringos. Olha o fluxo estrangeiro que veio para emergente. Exatamente. Só você vê ali do final do ano passado para agora. Cá. De novembro para cá. Gigantesco. Um ponto de inflexão altíssimo. Teve uma mudança do discurso do Fed. Esse que é o ponto importante aí, né? Quer dizer, por que teve essa mudança? É difícil avaliar. Os dados não foram suficientemente fortes para justificar uma mudança tão drástica no discurso. Esse aqui é meu ponto. Você acha que é o medo do Fed de algum risco sistêmico que a gente não consegue mapear? Como eu falei, pode ser duas coisas, né? Quer dizer, uma coisa é que a hora que eles olham uma taxa de inflação lá, eles falam, não, realmente está caindo, e eu acho que isso realmente é um sinal... Que era a tese inicial deles, né? Que... mas... o jurozinho ia conseguir conter que a inflação americana estava estruturalmente mais baixa. Mas na reunião de agosto, se eu não me engano... Foi inicial lá antes... Eles anunciaram, quer dizer, os DOTs, né, as estimativas de taxa de juros, mostravam que 5, 6 diretores avaliavam que seria necessário mais um aumento de taxa de juros em 2023. Tá certo? Na reunião seguinte, que foi a última reunião agora, todos os diretores, tá certo, diziam que nenhum aumento da taxa de juros, não só todos os diretores diziam que não seria necessário nenhum aumento de taxa de juros em 2023, como um número grande, não me lembro mais a quantidade de diretores, diziam que poderia começar a redução da taxa de juros já em 2024. Tá certo? Alguns diretores já apontavam para uma redução de 0,5 pontos de porcentagem em 2024. Então, quer dizer, isso gerou uma euforia no mercado. Opa! Quer dizer, se vai começar em 2024, estamos aí, tá certo? E aí as taxas de juros despencaram. Esse é que é o ponto. Tá? Mas, nesse meio tempo, o que a gente observou foi um enrijecimento importante nas condições financeiras, um endurecimento importante nas condições financeiras que gerou um aumento de taxa de juros muito impressionante, tá certo? Então, por que eles reverteram? Pode ser que esse aumento de taxa de juros tenha feito o efeito que eles esperavam e reduziu a taxa de inflação, mas eu acho pouco provável. Outra possibilidade é que você tenha visto algum tipo de risco no mercado e que eles preferiram reverter a trajetória. Pode ser. Mas é difícil de avaliar, tá certo? Mas que houve uma mudança, houve.